O fundo imobiliário BTCI11, que é um fundo imobiliário de papel do BTG Pactual, um fundo imobiliário de base 10, um dos fundos imobiliários mais queridos que nós temos hoje na base 10. Base 10, que são aqueles fundos imobiliários que têm suas cotas negociadas aqui próximo da casa dos R$10. E hoje esse fundo está sendo cotado a R$10,30, que é a maior cotação do último ano, das últimas 52 semanas, tá? Esse fundo que já chegou a ser cotado aqui a R$8,58 e hoje está sendo cotado a R$10,30. E nós vamos dar uma analisada nesse fundo imobiliário e ver se vale a pena continuar comprando ele nesse preço que ele chegou hoje. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o like para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, e diz para mim nos comentários se você é ou não é cotista do fundo imobiliário BTCI11. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, continuando da onde a gente parou, esse fundo que hoje está sendo cotado a R$10,30 está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,76%. Ou seja, ele pagou para quem é cotista nos últimos 12 meses R$1,31, que isso, dividido pelo preço da cota, hoje dá um dividendo ou um dividend yield de 12,76% nos últimos 12 meses. Esse fundo teve uma valorização positiva de quase 20% no último ano, tá? E só nesse mês já valorizou 3,66%, como a gente vai ver aqui no gráfico de cotação um pouco mais abaixo, olhando aqui ó, nos últimos 6 meses, o que a gente consegue ver é o seguinte: o fundo vem andando aqui perto da casa dos 9 e pouco, 9,50 por bastante tempo. Quem comprou aqui aproveitou excelentes preços, chegou aqui na casa dos R$10, voltando um pouquinho ali para o 9,70, 9,60, caindo novamente para 9,50 aqui em dezembro de 2023, e no final do ano para cá ele veio direto aqui na casa próximo dos R$10 e agora disparou para os seus R$10,30. Será que ele já ficou caro agora nesse momento? Será que ainda vale a pena comprar a cota desse fundo? Olhando aqui com relação ao valor patrimonial de cota do BTCI11, a gente pode observar que o valor patrimonial da cota, ou o preço justo dessa cota, né? Quando a gente fala de fundos de papel, o valor patrimonial pode ser sim usado como o preço justo. O valor patrimonial do BTCI hoje é de R$10,39, então ele está cotado a R$10,30, nesse momento está com PVP de 0,99, ou seja, ele está com 1% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. PVP que diz pra gente se o fundo está sendo cotado no preço justo dele, quando está aqui 1,00, abaixo do preço justo, quando está abaixo de 1, nesse caso aqui está 0,99, então está com 1% de desconto, ou se estiver acima do preço justo, 1,01, 1,05, aí a gente diz que está com ágio, ou que ele está mais caro do que ele realmente deveria estar valendo. Hoje esse fundo tem um caixa bem relevante de 14% ainda, 14% do patrimônio dele está em caixa. O fundo vem apresentando o crescimento do dividend yield dos últimos 3 anos, hoje ele conta com 148 mil cotistas, bem interessante, uma base de cotista bem bacana, né? O fundo tem uma liquidez média diária de 2,4 milhões de reais em negociações todos os dias. Como eu sempre falo, né? Liquidez, que é a facilidade de conseguir comprar e vender cotas, né, dos ativos aqui na Bolsa de Valores. Tem uma pequena participação no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, e como a gente consegue observar aqui, ele entregou no mês de janeiro 0,094 centavos por cota em dividendos, e nesse mês ele entregou 0,092, então uma pequena queda no rendimento. Eu acredito que quando abrir o próximo pregão a cota deva sofrer uma pequena queda aí, pelo menos para próximo aí dos 10,10 ou 10,5 por aí. Eu acredito que deu essa subida porque ele anunciou dividendo hoje, ontem no caso, né, dia 7, eu estou gravando aqui hoje, então sempre quando o fundo está perto de anunciar o dividendo, a cota acaba subindo um pouquinho, mas depois tem uma pequena correção. Falando de dividendo, esse fundo é um reloginho, olha só, se liga só como ele vem pagando seus 10 centavos aqui no último ano, direto, agora no finalzinho que caiu um pouquinho para um 9, pouquinho menos de 10, porém uma diferença muito pouca também, não é uma queda tão expressiva, dá para continuar comprando ele, quem tem ele carteira, né, tranquilamente. E vamos dar uma olhada no relatório desse fundo, para a gente ver algumas informações mais aprofundadas e como que a gente acha o relatório deles. Estou aqui no site do Status Invest, eu vou clicar aqui, ó, já abri o fundo que eu quero, né, que é o BTCI11, você clica aqui na parte de comunicados, que vai te arrastar lá para o final do site, onde tem os documentos que o fundo vem soltando ao longo dos dias aí, dos meses, das semanas. Então aqui no dia 26/1 ele soltou o último relatório gerencial, a gente vai clicar aqui em abrir e vamos dar uma olhada no que é que tem escrito aqui para a gente acompanhar nesse mês no fundo imobiliário BTCI11, esse aqui que é o relatório ainda de novembro, tá? Tá bem atrasado, não dá pra gente saber o que rolou ali nesses meses aí que ele vem pagando menos, porque isso aqui ainda é o relatório de novembro. Como vocês viram, foi o último que ele soltou. O BTG tá dando mole nisso aí, né, cara? Tá deixando os relatórios atrasarem por demais, atrasando muito mesmo. Vamos lá. O que tem de informação interessante aqui, ó? O valor patrimonial do fundo, ou patrimônio líquido do fundo, um pouco mais de R$
bilhão. O valor patrimonial de cota dele, que aqui em novembro era 9,22, agora teve uma valorização, tá 9,39 como nós vimos, né? O rendimento que ele entregou aqui em novembro foi de 9,7 ou 0,97 centavos. Teve um volume negociado bem bacana. Esse dividend yield desse mês aqui com relação à cota a mercado representava um dividend yield anualizado de 12,7%, então um dividendo bem interessante ainda assim, né? Que equivale aqui a 128,2% do CDI, e o fundo cobra uma taxa de administração de 0,95%. Esse fundo não tem taxa de performance. Aqui vem um comentário do gestor falando algumas coisas aqui para o investidor, para quem tem cota do fundo, né, para quem quer acompanhar aqui o mês a mês. Fala muita coisa aqui nessa parte do comentário do gestor, também é bem interessante a gente dar uma lida, mas como eu estou gravando o vídeo, não vou ler essa parte, só vamos passar aqui um pouco rápido. Então, aqui na parte do demonstrativo de resultado do BTCI11, como a gente pode ver, ó, tem alguns meses para a gente acompanhar, de junho até novembro. Como vocês viram, esse é o relatório de novembro ainda, tá? Que não saiu, tá tudo atrasado os relatórios aqui do BTCI11. Então, com relação ao resultado de novembro, a gente consegue observar o seguinte: o fundo teve um lucro até que interessante, ó. Nesses 2 meses que ele pagou menos de 10 centavos, que é outubro e novembro, teve um lucro de mais de 10 centavos, porém ele pagou um pouco menos. Deu para acompanhar? O fundo teve um resultado X, porém ele resolveu entregar um pouquinho menos, fazer uma pequena reservinha aí. Como eu falei para vocês, ó, o fundo ainda que tinha aqui, ó, no mês de novembro, 5 centavos por cota retidos como reserva aqui, ó, não distribuídos. A gente tem que ver o relatório mais novo para ver como é que está essa questão da reserva do fundo, que não dá para a gente saber que aqui tem um gráfico que mostra a rentabilidade do fundo com relação ao IFIX, ao CDI e ao IPCA. A gente vê que de 2011 para cá o fundo vem batendo todos esses índices com uma certa tranquilidade, rendeu nesse período 335,3%, enquanto que o CDI bateu 218%, o IPCA 188% e o IFIX bateu aí 117%. Interessante, né? Claro que aqui considera o reinvestimento do dividendo, né? A evolução da base de cotista é bem interessante isso aqui, ó. Isso aqui mostra quando o fundo anteriormente era chamado FEXE11. Para quem não sabe, esse fundo nasceu de uma fusão do FEXC11 e do BTCR11, que nasceu o BTCI11. Fizeram uma incorporação e virou o BTCI11. O portfólio desse fundo, ó, tem como indexadores principais aqui CDI e inflação. 67% é inflação com uma taxa de inflação mais 7,2%, 29% uma taxa de CDI mais 3,2%. É assim que os CRIs remuneram os seus cotistas. Esses são os indexadores. A média ponderada aqui do durations, ou da duração dos contratos aqui, vamos dizer assim, né, de 4,6 anos. Bem interessante ainda, né? Se a gente olhar por setor, onde é que o BTCI investe, onde é que estão investidos os recursos desse fundo, estão investidos aqui em CRIs do setor logístico, tá? Do segmento de logística, shopping 19%, varejo, outros aqui com 10% e residencial 20%, logístico com 44%, como eu esqueci de falar, né? A localização dos empreendimentos que o BTCI investe está aqui a grande maioria, 81% no Sudeste, 11% no Sul e 8% no Nordeste. Bacana demais, cara, bem interessante. E aqui são os ativos da carteira do BTCI11. A gente vê que o ativo que representa a maior porcentagem do PL, eu sempre gosto de olhar isso aqui para saber se o fundo não tem muita concentração. O que representa a maior porcentagem no PL do BTCI11 representa 6,7% aqui na parte de CRIs. Então é bem pulverizado, o restante é tudo menos de 5%, como a gente consegue observar. Então essa parte de CRIs estruturados aqui são 78,1% da carteira. A parte de CRIs táticos chega a 9,5% da carteira, totalizando a parte de CRIs 87,6%. 87,6% do patrimônio está alocado em CRIs. 8,1% está alocado em cotas de fundos imobiliários. Se vocês conseguem ver aqui, ó, são todos fundos de papel. E 4,3% estão alocados aqui em renda fixa, ativos de renda fixa, totalizando assim 100% do patrimônio líquido do fundo. E já aproveitando para mostrar essa tabela de rentabilidade do fundo, que é bem interessante. Quem comprou aqui na casa dos 9,50 estava com uma rentabilidade aqui, ó, de 12,9%, quase 13%. Quem comprou na casa dos 9,70, 12,65%. Quem começou a comprar aqui na casa dos R$10, 12,26%. E quem comprou agora aos 10,30 aproximadamente, ó, teve menos de 12% ao ano de rendimento. O rendimento de 11,88% aproximadamente, tá? Bem interessante essa tabelinha aqui, né? Muito bacana mesmo. E aqui mais para baixo algumas informações mais detalhadas de cada um dos CRIs, como aqui, ó, localização, valor investido, duration, indexador aqui, aí tem, ó,
código, emissão, agente fiduciário, laço, garantias. Aqui tem informações mais detalhadas de cada um dos CRIs. Aqui para baixo é só você chegar no final do relatório e continuar descendo que você vai achar essas outras informações bem aqui para baixo. Bem interessante, né? E agora, será que vale a pena ou não comprar o BTCI 11 a R$10,30, sendo que o valor patrimonial de cota dele hoje está em R$10,39? Cara, na minha opinião, na minha visão, não vale, tá? Eu não compraria ele a R$10,30. No máximo a R$10 eu até pago na cota desse fundo, mas R$10,30 eu não pago. Apesar de que ainda está abaixo do valor patrimonial, mas eu não acho que seja um bom negócio, sendo que esse fundo paga um pouco menos, está pagando um pouco menos de 10 centavos por cota. Se ele pagar 10 centavos, tá beleza, pagar ali R$10 por cota, tá tranquilo, é 1% ao mês. Agora, fundo de papel, pagando menos de 1% ao mês, eu acho meio complicado de colocar em carteira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o preço que a gente vai pagar no fundo. Lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Se você tem em carteira, como eu já falei, né, deixa nos comentários, diz para mim quantas cotas você tem desse fundo e quanto que você recebeu dele nesse mês em dividendos, e diz para mim se você vai continuar comprando ele mesmo nesse preço ou se você vai esperar baixar um bocadinho mais. Novamente lembrando, isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Deixa o like aí, se inscreve para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!